Turma, boa noite. Bem-vindos ao 14º episódio do Construtalk Podcast, o podcast que dá voz à construção civil e ao mercado imobiliário. Hoje nós vamos falar muito sobre mercado imobiliário e mercado também condominial do ponto de vista jurídico. E para isso eu convidei o advogado, né, especialista no ecossistema imobiliário e condominial, Gabriel Bartô. Seja muito bem-vindo. Apresente-se, por favor, para a nossa audiência. Primeiro, boa noite, Regis. Boa noite a todos que nos acompanham aí pelas plataformas digitais, né? Agradeço inicialmente o convite, né? Pode ter certeza que o que a gente puder contribuir e compartilhar dessa conversa nossa aqui com todos que nos assistem e aqui, né? Juntos, pode ter certeza que nós vamos compartilhar. E reafirmo e agradeço o convite. Obrigado. Show, eu que agradeço, né, por ter aceito. Já tinha um tempinho já que eu planejava, né, trazer um cara fora da exatas, vamos dizer assim, né, exatas, né, tem uns corretores de imóveis, né, que eu não sei qual que seria mais comercial, né, mas no campo Seria de mais estudo ali eu comercial. não trouxe nenhum da Humanas ali, né, e tava devendo esse convite aí para alguém, né, dessa área. E a gente pode começar compartilhando aí a sua trajetória, né? Como é que você entrou nesse mercado, como é que foi a questão ali na juventude ali que te levou ao direito, à faculdade, à carreira e tudo mais. Bom, velho, é uma linha do tempo um pouco extensa já, né? Se eu for pegar desde o início ali da faculdade, né? Trilhar os primeiros passos como estagiário e assim indo, né? Mas às vezes num breve resumo aqui, eu tive uma felicidade e aí eu sempre falo isso quando tenho oportunidade. Tive uma, entre aspas, sorte muito grande, né? Uhum, O mercado imobiliário, o mercado condominial, eu sempre tive um acesso nele. E aí no campo jurídico, desde a época, né, da faculdade, né, e desde a época dos primeiros trabalhos, né? Comecei no mercado imobiliário no escritório de advocacia, e né? como é que se deu esses acessos? Eram familiares, né? Como é que... Quem Não, foi, ou quem foram, né, os canais aí, essas portas? a gente tem que sempre estar atento a isso, né, Regis? Observar aí quem são as pessoas que né, podem contribuir e até te alavancar, né? E no meu Uhum, caso foi assim. O meu primeiro estágio, o meu primeiro contato, né, jurídico e aí com o mercado imobiliário foi no escritório de um advogado que hoje é um advogado que além de não só advogado bem conceituado no mercado imobiliário, mas um amigo, né? E uhum. lá atrás foi meu professor, então acabou que a gente construiu, né, essa ponte de conhecimento, de network, e eu acabei sendo convidado, né, a Sim, senhora. estagiar, né, neste escritório, e a partir daí foi o meu primeiro contato com, eu vou dizer, o mundo, né, do direito Jurídico. imobiliário, né, aquele mundo jurídico, né, do direito imobiliário, e aí, consequentemente, acessando o mercado imobiliário, sempre que pelo caminho jurídico, mas aí conhecendo, né, a estrutura dos corretores de imóvel, né, Uhum. de imóveis que você comentou no início, e depois dos incorporadores, né, ou seja, aqueles empreendedores, aqueles empresários que atuam né, na parte de execução, de construir, né, de executar o empreendimento Uhum. e todas as cadeias, né? Hoje acredito que talvez eu tenha aí não tido acesso a alguma, mas acredito que na grande maioria, ou talvez com mais certeza, nas principais eu já posso ter tido aí um acesso e Entendi. conhecido. E antes disso, antes disso ali, teve alguma influência? Como é que você chegou a essa conclusão de que você queria traçar o caminho ali do direito, a trajetória do direito? O ensino médio ele ensina muito, né? O Uhum. próprio nome já traz aqui para Ensina nós médio. médio para frente, né? Então, assim, se você souber ali aproveitar e entender, né, o que você pretende, né? E Uhum. aí futuro, né? Não um futuro próximo, mas futuro mais distante, né? Então, assim, eu fui muito influenciado por um professor de português
que a época do ensino médio, eu tive, né, um Sérgio, e o Sérgio era professor de português e advogado. Então, ele tinha como primeira, né, ocupação, como primeiro trabalho, advogado, né, foi advogado aqui em Goiânia, no estado de Goiás, e a sua segunda ocupação era dar aula, né? Lecionar português. E a época lá de ensino médio ainda eram processos físicos, né? Então, ou seja, ele acabava que, por vez ou outra, ele, por conta do trabalho mesmo, ele acabava levando uns processos para a sala de aula, né? Acredito que muito por força do trabalho dele, tempo, né? E aquele instinto curioso de aluno, né? Você Ensino meio que médio. virou estagiário já no ensino médio, vamos dizer. Aquela coisa de. Eu sempre fui muito curioso, né? Aham. Para aprender, para escutar. Então, acabava que via ele, né? Ele entrava na sala de aula ali com algo diferente, que a gente não estava habituado, e com certeza não era algo que ele utilizaria na sala de aula, né? Aham. Eu acabava perguntando o que que era, e daí que ele foi me dizer, e aí me explicar que, né, que era advogado e etc. Aí Então, veio foi daí a muito influência aí. influenciado por ele, muito, Show. muito influenciado por ele. E aí começou a faculdade, e aí com a faculdade você acabou se tornando estagiário do seu professor. Cara, foi, Sinal que era um bom aluno, então. Foi um bom aluno foi, durante a foi, faculdade. foi basicamente isso mesmo. Durante a faculdade, Você né, estudou aonde? eu fiz um em Anguera, Aqui em né, Goiânia mesmo? isso, hoje é Centro Universitário de Goiás, Aham. e eu me formei, né, nesse tempo de faculdade, eu tive uma mudança de faculdade, e eu me formei na Unicamburi, que é aqui em Perdeu um tempo Goiânia uns 6 também. meses. Não, cara, não perdi tempo. Eu tive essa Aproveitou todas as mudança, matérias? de faculdade bem exatamente no meio da faculdade, ou seja, eu tinha 50% da faculdade concluída. Iniciei o curso na Unianguera, então fiz por lá 5 semestres, E os outros e os não. outros últimos 5 semestres, né, a segunda parte da faculdade e parte final, eu concluí na Unicamp, jurídico de um sindicato por um tempo, é, com o escritório de advocacia, o primeiro escritório que eu estagiei também em Goiânia, mas o que a gente chamava, né, antigamente, de muito estagiário de fórum, ou seja, cumpria as publicações, os atos, né, que eram publicados para o processo, né, Aham. andamento processual. Então, foi o primeiro contato que eu tive com o escritório e fórum, né, e poder judiciário, né, e órgãos da justiça e até outros órgãos, órgãos administrativos, órgãos públicos, que, né, você acaba exercendo a advocacia, e aí, quando estagiário, né, exerci o estágio em direito, né, comecei por aí, né, nesse escritório, depois departamento jurídico, tive um tempo O de. do professor foi o primeiro, Não, então. ele Já foi foi mais de pro final. escritório, ele foi na segunda parte da faculdade. Aqui eu tô falando Do início isso da ainda. primeira parte, e nesse meio tempo, nesse período aqui de 2 anos e meio, e um pouco da segunda parte da faculdade, eu tive uma experiência muito boa, que foi no Tribunal de Justiça, Uhum. aqui do estado de Goiás. Por que que ela foi boa? Cara, eu tive a oportunidade de conhecer o outro lado, né? O outro ponto de visão, né? Aham. A outra ótica, porque no meu primeiro estágio de escritório, né, eu atuava cumprindo o que os advogados, né, o escritório de advocacia recebia de publicações e precisava andar os processos, né, andamentar os processos. Num segundo momento, eu tive o acesso ao departamento jurídico, que era muito mais consultivo, né? E quando eu Esse tive consultivo era do fórum? Era do... não, quando eu trabalhei no departamento jurídico, né, do sindicato, então, assim, era muito. Tinha as ações judiciais ali das pessoas que eram associadas, né, que eram afiliadas a esse. Ao Afiliadas, né? sindicato. Cato, né? De análise de legislação, né?
servidor público tem muito problema com relação a teto, né? Com relação principalmente a sua remuneração. Então, era uma análise muito mais consultiva. E aí, nesse meio tempo, que eu tive, que aí foi o primeiro contato que eu tive com o Mercado Tribunal, pouco ali, mais de 3 anos, 2 anos e alguma coisa por aí, assim. Não lembro exatamente, não vou dizer o ano para não entregar a idade. Mas, Aí por que valeu a pena? Aí valeu, a pena isso, valeu a pena por quê? Porque eu passei a ter uma visão, e aí muito mais da parte jurídica, de quem analisa o que é posto, né? Porque o processo, ele tem, né, em regra, os dois lados, né? Autor e requerente, né? E requerido, perdão, requerente, requerido, autor e réu. E aí você passa a analisar não só a sua parte do processo, né? Você passa a ter contato com as duas partes que ali em regra participam, uma, né, cada uma procurando o seu direito, e aí as argumentações, né, as interpretações, né, de lei, e inclusive é o que a gente sempre comenta assim, né, sobre os fatos, né? O fato é o que vai direcionar o direito, né? Eu preciso ter ele muito bem exposto, né? Eu preciso ter ele muito bem esclarecido para que eu possa ter uma possibilidade de alcançar meu direito. Então, essa experiência de poder escutar as duas partes sem que tenha interesse, sem que eu fosse parcial, né? Que eu tivesse ali uma imparcialidade de entender os dois lados e analisar do ponto de vista jurídico, foi importante. Importante, inclusive, para a continuidade, né, do próprio exercício de faculdade e até para direcionar a carreira mesmo, né? Entendi, mas aí por que lá dentro do tribunal você tinha essa perspectiva de poder ver os dois lados? Eu não sei se eu Que entendi a direito. época do tribunal, eu trabalhei no recursos repetitivos, ou seja, a gente analisava recursos constitucionais. O que é isso? São recursos que vão para os tribunais superiores. Já teve, né, ali, já chegou-se ao final ali em primeiro grau, né, que a gente fala do juiz. Depois já teve o recurso para a instância superior, que é o tribunal, né, do próprio Poder Judiciário, que aquele juiz é vinculado. Aqui, né, Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. E esses são alçados a tribunais superiores, né? São aqueles conhecidos lá de Brasília, né? Supremo Tribunal Federal, que é o STF, o Superior Tribunal de Justiça, que é o STJ, né? O Tribunal Superior do Trabalho, que é o TST, o TSE, que faz a parte eleitoral. Então, nós analisávamos recursos que subiam para esses tribunais. Então, ou seja, quando nós fazíamos essa análise, a gente conhecia o processo desde o seu ponto de partida, que foi lá no início, quando uma das partes ingressou com a ação, até passava-se pela decisão, pela sentença do juiz de primeiro grau, O que você tá falando? passava-se pelo recurso, né? O recurso um exemplo, um recurso de apelação que sobe ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, né? Para a sua também análise, e aí ele termina num acórdão, né, de uma Câmara Civil, ou até mesmo, às vezes, numa decisão monocrática de um desembargador relator. Então, eu tinha toda a visão do processo. Né? Então, eu conseguia chegar ao final da análise sabendo de toda a história. Né? De toda a história. Então, isso me deu uma visão de análise, tanto crítico, né, quanto de feeling, de saber o que a decisão judicial poderia aproximar melhor do melhor direito, né? Porque a decisão judicial, ela é um terceiro julgando que não participou, né, de toda a situação, ou seja, de todos os fatos. Quem é esse terceiro julgando? É o juiz em primeiro grau, os desembargadores em segundo grau de instância, né? E os ministros em instância superior. Então, sempre é um terceiro,
né, julgando. Então, essa visão, essa análise, essa leitura que é feita por quem julga, ela é diferente, né? Porque, como eu disse, ela precisa se atentar muito aos fatos para entender se ela pode conceder o direito ou se ela não pode conceder o direito. Então, isso foi, inclusive, um ponto primordial para eu definir Não, carreira. foi um baita estágio, hein, velho? Para eu Mas, definir carreira. show demais. Exatamente. Aí depois, aí beleza. Bom, você tá falando que foi importante pra você definir carreira, mas aí sua carreira foi em cima do mercado imobiliário. Como que isso Isso. foi importante pra você mudar total? Ah, foi porque você viu que não tinha jeito, aí você foi pro mercado imobiliário, como é que é? Olha, Como é que, Regis, como que isso impactou aí essa, nesse rumo? essa possibilidade que eu tive de aprender desde o início e aí passando pelo o Tribunal de Justiça, norteou a minha carreira, por quê? Porque eu tenho um perfil muito dinâmico. Uhum, Então, a busca por soluções, ela me atrai, é atrativo, uhum, sabe? Eu vejo com bons olhos buscar uma solução para determinado problema, né? uhum, Então, a parte jurídica, e aí que envolve o poder judiciário, ela é um pouco estática, porque mesmo que ela dependa de uma análise, né, de ambas as partes, e aí você tem acesso a todo o corpo, né, do processo, eu acabo tendo que seguir procedimentos, né, que a gente falando de processo, e eu preciso, às vezes, não interpretar uma lei, eu preciso aplicá-la. uhum, Então, ou seja, eu acabava ficando um pouco estático, né? uhum, E o que me chama a atenção e o que me chamou a atenção para o direito foram essas situações. Verem situações que poderiam ter tido soluções, mas que do ponto de vista, às vezes, o modo que se buscou, né, o direito, e aí não dizendo que é errado ou certo, sem longe de julgar qualquer trabalho, inclusive de hoje os colegas advogados, né, mas de análise mesmo, dizer, olha, talvez uma saída por essa opção seria melhor melhor do para que... para essa determinada situação e não inclusive a que o poder judiciário pode entregar. Porque como eu disse, para que o poder judiciário entregue, né, o direito para que a gente chama de prestação, né, da tutela jurisdicional, eu preciso dar a ele qual direito eu estou buscando, né? Então, isso me chamou muita atenção. Eu disse, olha, acredito que meu perfil é muito mais lá do outro lado, buscando a solução e levando a quem pode me entregar essa solução de modo que eu consiga alcançá-la, né? Uhum, Então foi nesse essa, sentido aí. eu consegui fazer uma autoanálise de perfil de atuação, por isso eu disse que norteou muito a Uhum. minha carreira, e aí isso me deu tranquilidade para decidir, né? Decidir onde Onde atuaria. ia atuar. E aí Isso. você, logo após, você entrou no estágio como professor ali e foi ficando. Aí E já foi viu assim, que e o... foi Aí o exatamente olho assim, brilhou no Regis, mercado imobiliário. foi exatamente assim, porque eu já estava por algum tempo no tribunal quando eu Seu tive essa professor. oportunidade de conhecer o estágio, e aí um estágio em um escritório que atuava, né, e atua até hoje no mercado imobiliário. Era E, do seu professor? É esse? isso, é o Ah, mesmo ele era no escritório. sócio ou não? Sim, sim, Ah, que o... sim. Ele me contou ali ontem no nosso Ali no almoço, ele bastidor, né? deu... teve os bastidores ali, ele me deu um É, resuminho antes. exatamente. Então aí o seu professor te abriu essa oportunidade de você de Eu. estagiar na empresa que até hoje você trabalha. Isso, exatamente, né? E a partir daí, quando eu tive esse primeiro acesso, né, e pude conhecer a dinâmica de um escritório, e aí a dinâmica de um escritório que atua no mercado imobiliário. Uhum, Ou seja, é bem intensa, né? Porque o mercado imobiliário, o mercado condominial, ele está muito ligado ao poder público, porque os empreendimentos, né, são acessados e são iniciados, né, no primeiro momento
sempre em órgãos públicos, né? Uhum. Se a gente falar de incorporação, eu preciso fazer um registro dessa corporação. Se a gente de loteamento, tanto loteamento, mas eu preciso saber, né, do município a possibilidade, a viabilidade, né, se há espaço, né, de zona urbana, se eu consigo, né, ter essa aprovação para que eu possa executar o empreendimento. Uhum. Mas e além disso tudo, a parte jurídica, né? Porque o mercado imobiliário ele movimenta muito a parte jurídica, porque nós estamos falando de obrigações, né? Uhum. Eu tenho de um lado alguém, né, incorporador, loteador, né, construtor, né, executor de empreendimentos que precisa cumprir com a sua obrigação de entregar aquilo que ele prometeu. E Uhum. do outro lado eu tenho, né, às vezes a pessoa física, né, e às vezes até a empresa mesmo, que presta serviço para esses executores, mas se a gente falar do ponto de vista individual, até as pessoas físicas que Se fazem a compromete. comercialização, né? Ou seja, se comprometem, compra um imóvel, se compromete a pagá-lo, né? Se compromete, né, a cumprir com as suas obrigações Uhum. contratuais. Então, envolve muita gente, né? Uhum. Porque talvez seja o primeiro sonho, talvez seja o primeiro sonho de uma parcela muito grande, né, das pessoas na Ah, o primeiro sociedade. eu não sei, mas com certeza um dos maiores, né? Com certeza, né? É o imóvel É próprio. o imóvel próprio, né? Às vezes, não é tanto o imóvel próprio para moradia, mas às vezes até para Investimento investimento, também. ou às vezes o imóvel próprio até para lazer, né? Segunda Nós, casa, né? segunda casa, nós somos um país que tem uma costa, né, Gigantesco. gigantesca, de uma costa marítima gigantesca, então a gente tem muitos empreendimentos ligados a turismo, né, ligado Uhum. a lazer. E aí, beleza. Então, de lá pra cá, né? Do início pra cá, no ponto de vista ali, PF, pessoa física ali, imóvel unifamiliar e tudo mais, não empreendimentos, né? Quais são os problemas aí, os top, top 3 problemas, vamos dizer assim, Top que 3 você mais problemas. enxerga, que mais você viu nessa jornada aí em relação a compra e venda, a contratos, a prejuízos, Pergunta interessante escritura, e, registro de matrícula, e o que você falou agora é o que lote do vizinho acontece construção no vizinho no lote vizinho, e o, invasão de e terreno. o que você falou agora, uma palavra que você disse agora acontece muito e aí muito por mazelo do brasileiro. Ah, Prejuízo. Por que, Gabriel, o mercado imobiliário? Não estou dizendo que o mercado imobiliário dá prejuízo, não. É ele que, inclusive, fomenta e puxa para cima boa parte da economia, né? E boa parte, inclusive, de desenvolvimento, né? aham. Se você tem o campo imobiliário, né, em pleno desenvolvimento, com certeza vai ter um município próspero, um estado próspero e até um país próspero, né? E Goiânia tá nesse. Goiânia está muito bem. É, tá Deixa eu demais. adiantar É um aqui que Goiânia verdadeiro, está muito bem. verdadeiro canteiro de obras, né? Mas Goiânia continua, está muito continua os bem. três problemas, depois nós falamos de Goiânia, só Vamos pra. chegar lá. Primeiro problema no mercado imobiliário e que traz prejuízo e que o brasileiro sabe, né, vamos dizer ali na boca do povo, mas assume muito risco. No Brasil é dono quem registra, Regis. E nós Hum, temos um problema gigantesco com registro de propriedade, né? E aqui de imóveis, né? Como, Gabriel? O Regis adquire um imóvel do Gabriel por meio de uma escritura pública de compra e venda. Até aí, tudo bem. Tem, na maioria das parcelas, os prejuízos até porque não segue o procedimento de compra e venda, né? para Que pela metade. para pela metade e ali, às vezes, só faz um pagamento ou etc. e quita ali o saldo, né, do preço do negócio e acha que está resolvido. E, consequentemente, não está. Uhum. Por quê? A máxima é verdadeira. No Brasil é dono quem registra, ou seja, eu tenho, no primeiro momento, propriedade se eu tiver o registro dessa propriedade. E como se dá isso? Numa compra e venda pura e simples, que é feita uma escritura pública de compra e venda, ou até mesmo um instrumento particular de compra e venda pura e simples, o que é isso?
Qual é o Contrato, preço? compra e gaveta. Qual é o preço? Compra e venda. Qual é o imóvel? Eu te pago o preço, você me entrega a posse do imóvel. Compra e venda pura e simples. E a pessoa chega até lavrar uma escritura pública de compra e venda. Que seria... Uma escritura pública de compra e venda, né? Exemplificando aí do jeito que você fez, o de contrato Que e venda. seria a mesma coisa. Só que ela É a não mesma, leva. ela tem a mesma, ela só chancela Tem a aquele mesma, tem a mesma finalidade. A questão é que um é um instrumento particular, né? e o outro é um instrumento público. Show Né? de bola, Um é legal. feito entre as partes. entre as partes. Às vezes deveria ser em todas elas, né, acompanhada de um profissional e aí um advogado, né? Para que se pudesse ter as cláusulas necessárias, né? Uhum. E a outra é lavrada dentro, né, de um cartório um cartório tanto de registro de imóveis ou de um tabelionato de notas, mas que se faça a escritura pública de compra e venda, que é o contrato de compra e venda público e o outro privado. Show, top demais. E feito isso, nenhum dos dois é levado a registro. O que é isso? Olha, tem uma averbação dizendo: o Gabriel, por meio de um instrumento de compra e venda, particular de compra e venda, ou por meio de uma escritura pública de compra e venda, vendeu ao Regis este imóvel por este preço. E aí muitas das vezes o imóvel. E aí muitas das vezes também nem recolhe o imposto dessa transmissão, que é o chamado ITBI, o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. E aí, sem o recolhimento desse imposto, não é possível fazer o registro, né? Para que esse imóvel seja transferido para o Regis. Ou seja, além da posse, o Gabriel entregou a chave do imóvel, né, para o Regis todo feliz. Agora ele passa a ter a propriedade também. Show. Agora, você o primeiro. É um negócio que eu sei, assim, mas para ilustrar, então, é como se fosse o contrato de compra e venda e depois a escrituração dele, a gente está fazendo um acordo aqui de compra e venda e eu tô te pagando e você está recebendo por isso. Só que a galera esquece, é como se eu estivesse comprando esse caderno de você, só que eu compro, pago e deixo o caderno parado ali. E esquece de troca o dinheiro, mas não troca a propriedade, né? Não a propriedade continua lá. Continua. A propriedade, sem o registro, sem o instrumento particular, sem a escritura pública de compra e venda levada a registro, a propriedade continua minha. E aí, quais são os prejuízos? Olha. Tem vários. Inúmeros. Tem vários, olha, né? Eu posso, às vezes, enfrentar uma dificuldade financeira e ter esse imóvel, às vezes, ter esse imóvel ser levado à constrição, vender né? Ser penhorado ou ser bloqueado judicialmente, às vezes, para garantir o pagamento de determinada obrigação. Posso, inclusive, ter um problema jurídico também que vá levar o próprio poder público a bloquear esse imóvel, ou seja, todo tipo de transferência, de registro, né? E o prejuízo começa aí. Por quê? Porque necessariamente você vai precisar de um processo judicial para o que a gente chama de levantar esse bloqueio, ou seja, retirar esse bloqueio. Então, você já começa com um prejuízo. E o pior de todos, que você pode, a depender do caso, tá? Não é regra, mas a depender do caso, e se você não se atentar para isso, pode chegar ao final, ao limite final, que é o quê? A perca do imóvel, você perder o imóvel, né? Nossa, e tem uma frase muito importante no direito, e aí é do mundo acadêmico do direito, mas todos os operadores do direito a conhecem, é que o direito não socorre aos que dormem. Então, pode ser considerado do problema prático do brasileiro, pode ser considerado ali, se não o top 1, mas ele tá ali no pódio, tá? Porque ele tá ali no pódio. Mas assim, e é um negócio meio... E aí entra a importância dos profissionais, né? E tem vários, né? Que podem auxiliar nisso aí, mas é a questão de você ter esse entendimento, né? Do que é um contrato, do que é uma escritura, do que é um registro, e eu tenho a impressão de que a raiz desse problema é justamente, primeiro, a falta de conhecimento dessas etapas,
E também a negligência de procurar alguém que conheça disso, né? O brasileiro, ele, enfim, eu tô falando né, de modo geral, mas ele quer fazer sozinho, né? Ele quer economizar ali 1.000 conto, Porque a ideia é 500 comprar, conto né? Porque a ideia é comprar, né? e assumir o risco de um prejuízo muito maior. A ideia é comprar. Eu preciso comprar um imóvel. Uhum, Preciso comprar, como a gente disse, um imóvel para residência. Né? Eu preciso ter um imóvel para minha família ou para constituir a minha família. uhum. Preciso ter um imóvel para investimento. O mercado imobiliário hoje tem uma rentabilidade, Passa essa é, maquinha pra cá. tem uma rentabilidade muito alta, né? A depender do imóvel e o tipo de rentabilidade que você busca para o imóvel. Então, é um investimento interessante, Uhum. né? É um investimento interessante. E é onde surgem os problemas, porque, como você disse, às vezes uma economia nesse primeiro momento, né? Porque Pode muitas gerar um das prejuízo. pessoas dizem, ah, eu deixo de. A escritura fica em X% do valor do imóvel, o ITBI X%, então eu vou ter um gasto aqui, né? O imóvel custa 450 mil, eu tenho 450 mil, eu tenho 1 milhão, eu tenho o valor que seja o imóvel, mas eu, além desse valor, eu não vou querer despender no momento, ou seja, não vou querer gastar no momento. Então, eu vou ter um prazo, às vezes as pessoas até pactuam, dizem no próprio Contrato. compromisso, no próprio contrato, até pactuam, olha, essa escritura de compra e venda, esse instrumento particular de compra e venda, ele precisa ser levado a registro dentro do prazo de 60 dias, de 90 Em relação dias. a carro, tem alguma coisa que trata sobre isso ou não? Porque parece que é Olha, 30 em dias, não tem um relação a negócio de bem carro? imóvel e carro especificadamente, o que se tem é uma o próprio Código de Trânsito Brasileiro. Eu não vou dizer agora, saber dizer o Não, não, mas artigo, ele rege, só mas de forma, ele ele tem rege o esse prazo. prazo. Ele diz que a transferência do veículo deve ocorrer no prazo de 30 dias após a assinatura do ato de transferência, ou seja, aquele verdinho, né? Isso, Hoje nem se isso é assina digital. mais, hoje É tudo digital. é feito de forma. Então, esse seria uma lei do Código de Trânsito. É um artigo do Código de Trânsito Brasileiro que é uma lei que Isso. rege esse prazo. E aí, no caso dos imóveis, não tem uma lei dessa? Você precisa transferir o imóvel assim que você adquire. Mas a lei fala isso. Ela não traz, ela traz a obrigatoriedade de Obrigatoriedade da transferência transferência. para você adquirir a E propriedade, né? qual é a sanção se você não faz isso? Tem alguma? Qual é a pena? Vamos dizer assim, qual que é o. Sanção do poder público ou de determinado agente público para com as pessoas, em regra, não. O que se tem Uhum, é lá na sucessão, se você não abre a sucessão, você é passível de ter uma sanção pecuniária, né? Ou seja, você paga uma multa se não uhum, abrir o inventário, sucessão, dentro do prazo, né? uhum. A Agora, sucessão é transferir o bem, no é caso de, herdado, né? E de herança, que herança. você adquire imóvel, né? A gente chama de título aquisitivo, você adquire imóvel por meio de herança, Show. né? Então, Em algum caso pode ser pagar uma multa, né? você vai sofrer essa sanção se lá dentro do prazo de abertura do inventário você não cumprir. Agora, em transferência de imóvel, não, eu não Ah, tenho não tem uma nenhuma, sanção. Eu tenho a obrigatoriedade, obrigatoriedade, aham. mas eu não tenho uma sanção. Não, mas eu Não falo tenho assim, um prazo a de palavra que eu sanção. queria era consequência. Tem alguma consequência? Às vezes, até no caso desses processos, porque aí vai que causou um problema daquele que você A exemplificou. consequência jurídica é essa. Eu posso ter problemas que embaraçam o imóvel, ou seja, uma ação judicial que aquele imóvel pode ser garantia, né? Aham. Eu posso ter, às vezes, uma abertura de sucessão, ou seja, o proprietário Morreu, daquele imóvel chega a faleceu. óbito, né? Faleceu, e aí dentro Entra do na próprio lista. inventário eu vou ter que, como terceiro interessado, dizer que houve um negócio jurídico antes da abertura da sucessão, mas de todo modo isso vai ser preciso ser feito dentro de processo Cara do de céu, inventário, problema né? demais. Mesmo, e olhe lá, mesmo com os avanços das legislações, que inicialmente você pensaria que, em regra, você teria que fazer isso por meio judicial, e Uhum. mesmo hoje
tendo a possibilidade de ser feito por meio extrajudicial, ainda assim você vai ser onerado. Ou seja, você vai ter gasto financeiro, você vai ter gasto de tempo, Sim, tá? sim. E você vai ter um problema para resolver, porque é um problema. E quais seriam os outros problemas? Tem mais algum que você queria citar? Você falou da questão do registro, e aí tem Do mais algum? registro, a ausência de registro, né? Essa Aham. eu entendo e vejo que do ponto de Esse vista é de um. sociedade, pode ser um dos maiores. E O o outro outro é aquele a chamada comercialização do ágio. Aham. Ou seja, o Também. apartamento é financiado em nome do A, né, por meio de um banco, né, por meio de uma instituição financeira, Ou às vezes pela própria ou construtora. às vezes até que pela própria construtora esse problema é menor, por quê? Porque você tem um acesso mais fácil a ter uma anuência, e aí que a gente chama de cessão, né? A gente chama de uma cessão de direito, né? Que Uhum. pode ser feito antes da quitação plena do imóvel, então você pode fazer. Mas eu digo nos ágios, naqueles ágios que o Já imóvel é está financiado por uma instituição bancária, né? E aí Porque você vai vender financiado também para um para outro, um um terceiro, terceiro. né? Uhum. E necessariamente esses contratos eles são regidos pela lei de alienação fiduciária, Uhum. ou seja, inclusive é vedada essa venda, né? Mas o que muitas pessoas fazem? É vedada a venda sem a transferência de financiamento, né? Para o terceiro. Então já Isso. enxerguei onde você Aí quer o chegar. problema é o chamado contrato de gaveta, né? Nossa O A Senhora. comprou do B, Mas não mas transferiu mas o não financiamento. transferiu o financiamento, consequentemente também não vai conseguir transferir O o imóvel, registro. mesmo que ele fique alienado, né? Sim. A instituição financeira fiduciante, né? Aquela que forneceu o valor, recurso. né? O recurso financeiro para quitar, Aham. né? Junto ao vendedor, né? Então, Cara, tem doido pra a tudo. pessoa faz o contrato de gaveta e ali daqui a pouco começa a ter um Mesma prejuízo situação. com as mesmas situações. De repente, Um processo. um processo, de repente a ausência de pagamento daquelas parcelas, né, do financiamento. Então, você tem uma retomada do imóvel totalmente diferente. Você faz por meio de procedimento extrajudicial, né? Por meio da consolidação da propriedade. E aí isso muito mais rápido. é muito mais rápido. Quando você vê, o imóvel já tá a leilão. Já tá a leilão, e aí você não vai conseguir arrematar esse imóvel, você não vai, provavelmente, quem compra nessas situações. Isso, nesse caso não vai dar nem tempo de ter um processo judicial aí. Olha, como é que funciona ocorre, eu já vivenciei situações de clientes que buscaram e aí uma ajuda profissional quando o problema já existia. De fato, de não ter tempo. Não ter tempo. O imóvel vai a leilão, de não ter tempo, e aí você não ter, e você não ter, e aí eu vou dizer que é muito importante entender, você não ter uma alegação jurídica para que você consiga, pelo menos, frear o que está acontecendo, o extrajudicial, e se você não tiver nenhum vício jurídico, se você não tiver nenhuma probabilidade jurídica, o caminho vai ser esse mesmo, a perda do imóvel. Lógico que a gente está falando de uma medida muito drástica, né? E não, nós estamos aqui com... eu acho que é provável, ela é drástica e provável, né? E aqui nós estamos com situações hipotéticas, porque nesse caso, o comprador que tá morando lá, ele vai ficar sabendo de todo o rolo, eu acho que só quando já tiver leilão o imóvel ou não. Ou ele muitas das vezes sim. Por quê? Porque o que acontece muito? O que acontece muito? A pessoa faz esse contrato de gaveta, que perante o contrato de alienação fiduciária entre o banco, a instituição bancária e a pessoa que financiou, esse contrato não tem validade jurídica alguma, tá? Ele pode ser questionável entre os dois aqui. Os dois, o A e o terceiro. Mas em relação, ele não tem validade jurídica alguma. E o que acontece muito às vezes, e aí a perda do imóvel é porque
as pessoas podem, como elas não têm acesso a quem gere esse contrato, ou seja, o banco ou o próprio gerente, esse terceiro não tem acesso e pode ser que a pessoa que ele comprou, talvez ela mudou até de estado, mudou até de cidade, é o que acontece muito. E ela não vai ficar sabendo que existe um procedimento contra a pessoa, né? E aí você Gabriel, mas se a pessoa assumir o compromisso de pagar essas parcelas, tudo bem. Mas momento financeiro, você pode ter altos e baixos e qualquer pessoa está sujeito a ter uma dificuldade financeira. E aí você pode pensar o seguinte, eu não estou pagando, mas o dono do financiamento lá, o A, ele não me avisou nada, o banco, né? Às vezes o banco pode até estar cobrando a pessoa, mas a pessoa não está avisando o terceiro, olha, o banco está me cobrando, ou se não, recebi uma carta notificação do banco dizendo que o próximo passo é a retomada do imóvel, né? Que o que a gente chama da notificação extrajudicial para duas situações. Primeiro, a gente chama de purgar a mora, ou seja, vai lá e paga dentro do prazo de 15 dias o saldo que está atrasado. E continue pagando as parcelas em dias para que você não tenha o procedimento de retomada do imóvel de modo extrajudicial, que é por meio da consolidação da propriedade, né, a retomada desse imóvel. E aí o procedimento é todo extrajudicial, feito dentro do próprio cartório de registro de imóveis, muito mais rápido. Você tem aí na prática, e aí isso depende muito. E aí isso depende muito do registro, do cartório de registro de imóveis, né? Mas não se leva mais, até por previsão mesmo, legal, não se leva mais de 90 dias para uma retomada de um imóvel para ser levado a leilão. Né? Cara, então, e é comum esse tipo de negócio? Comum, todos os dias, comum. Caralho. Todos os dias, eu tenho certeza que os colegas que advogam no mercado imobiliário, no mercado condominial, eu tenho certeza que todos os dias eles deparam com uma situação nesse sentido. Às vezes o terceiro busca uma colaboração profissional, uma ajuda profissional, quando já existe o problema, ou às vezes até aquele que possui o problema mesmo, vamos dizer, né? A pessoa que financiou mesmo, mas atravessa uma fase financeira ruim, né? Difícil e tá com esse problema. Assim, é bem do dia a dia, não é nada que não é nada. Cara, não deveria ser, né? Porque a gente está falando, e o pior de tudo, nós estamos falando de imóveis que são para imóveis para residência, ou seja, ali reside uma família, né? Ali reside às vezes um casal, início, né, de vida, às vezes existe uma família, né, já constituída. Então, a gente fala de um problema que preocupa muito, mas que às vezes não é tão levado a sério, né? E o top 3, assim, para a gente avançar, seria locação, né? Locação dentro do mercado imobiliário, ela traz muitos problemas com relação ao imóvel, né? Muito desgaste do imóvel, além desse desgaste físico do imóvel, é muito desgaste financeiro também, às vezes com inadimplemento, né? De ambos os lados, de locador e de locatário. Então, cara, hoje em relação ainda... a isso aí, eu sou indignado com o imobiliário, cara, com todo respeito ao mercado imobiliário, cara, mas tem tal do contrato, eu já sou meio que preconceituoso com o contrato, porque ele só favorece na maioria das vezes só favorece um lado. E o cara coloca lá no contrato que a gente é obrigado a pagar a vistoria, cara. E eu acho isso um absurdo, porque o proprietário do imóvel, ele está pagando para a imobiliária administrar a propriedade dele, o imóvel. E faz parte dessa administração você conferir antes e depois a entrega. Bom, se a imobiliária está recebendo para fazer essa administração, como que ela quer passar esse custo que ela já está recebendo um dinheiro para quem está morando, que não tem nada a ver. O cara que está morando, ele quer alugar e ele tem a obrigação de pegar e devolver o imóvel como ele pegou. Aí a administradora daquele imóvel quer passar a responsabilidade de vistoria para quem está morando. Aí eu te pergunto, bom, para mim, do ponto de vista assim, né, assim,
moral, vamos dizer, não faz sentido nenhum, mas legal, isso pode? Como é Do que é isso ponto de aí? vista legal, sim. A vistoria ela é acessório do contrato. O contrato de locação, ele vai te entregar o objeto, ou seja, o Uhum. imóvel, né? Seja ele qual for, imóvel residencial, imóvel comercial, ou às vezes até um imóvel misto. E ele vai entregar as condições. E esse acessório é as condições. Uhum. E a vistoria, ela é uma segurança. Ela é uma segurança tanto jurídica quanto uma segurança de gestão do contrato. Sim. Por quê? Não, Porque a, beleza, a, a mas e o vistoria, custo? Eu a quero saber o vistoria custo que inicial, tem que ter. porque a vistoria inicial é para atestar o que o locador ou a imobiliária intermediadora está dizendo. Uhum. O imóvel se encontra em Nessas determinado condições. estado. A vistoria final, ela é para atestar o que o locatário está dizendo. Olha, estou Está nessas condições. devolvendo nas exatas e determinadas condições lá da vistoria inicial. Uhum. Essa vistoria, ela não é feita nem tanto pelo locador e nem tanto pelo locatário. Ou Ah, seja, é um terceiro envolvido nessa administração. Agora, a imobiliária presta o serviço, ela pode fornecer. Necessariamente eu sou obrigado a fazer a vistoria com ela? Não. Mesmo que tenha um preposto dela, né? Alguém que a represente, mas eu não sou obrigado. Então o custeio dessa vistoria, consequentemente, será de quem está locando, por quê? Porque a segurança de determinar a segurança que vai determinar a gestão do seu contrato e do seu imóvel, e do imóvel que ele está recebendo, né? É dele. Então, ou seja, é uma despesa acessório do contrato que quem está buscando o objeto do contrato vai arcar. Porque essa segurança, em regra, para o locatário. Nem só tanto pro ponto de vista do locador. Tanto que da análise, uma serve para um lado do contrato e a outra serve serve por para o outro outro. lado. É. E Entendi. quem necessita deste objeto é quem está locando. O senhor concorda comigo? Não. É, Eu entendi, se não, eu mas loco eu o seu entendi, fez mais imóvel, sentido. se eu loco o seu imóvel é porque eu preciso dele. Não, beleza. Mas é o que eu entendo, né? Mas eu entendi sua parte, É, é o que você falou, do ponto esclareceu de vista bastante. legal é isso. Esclareceu bastante, mas eu continuo achando que é uma responsabilidade da administradora, né? Mas Porque. isso é porque a gente está usando, hipoteticamente, quando existe a intermediação de uma imobiliária, né? Isso, De uma imobiliária que faz a gestão dessa locação, a gestão da isso. locação do imóvel. Mas a gente pode pensar também que na locação que não tem a gestão dessa imobiliária, vai ocorrer a vistoria do mesmo jeito. Ou seja, e lá nessa locação, quem vai arcar com essa despesa, com esse custo, será o locatário. Né? Hum, E do ponto de vista de contrato, a intermediação, com certeza, o contrato de intermediação desta imobiliária com a pessoa proprietária ou a empresa proprietária do imóvel não não inclui a vai vistoria. incluir a vistoria, porque ela pode, como eu disse, ter um representante, um preposto que participe dessa vistoria, mas a Mas não, intermediação imobiliária consiste na locação. Né? não E, na. e a vistoria, ela é um acessório da locação. Então, ou seja, esse Ah, serviço não é prestado por ela. show. Isso. E Entendi. daí o porquê custeado pelo Mas o eu fiquei. Não, locatário. agora que você falou faz mais sentido, assim. Mas é porque eu nunca tinha visto isso. Eu já morei em vários estados. Aqui em Goiânia foi a primeira vez que eu vi isso. Da imobiliária cobrar isso aí. E eu fiquei Agora o mercado indignado, vai, velho. Fiquei, vai falei, ditar, né? caraca, mas. E aí, muito o mercado regional, né, com Uhum, relação ao imóvel, ele vai ditar as suas práticas, né? uhum, uhum. Vai ter mercados, e aí, dentro do nosso, a nível nacional, dentro do nosso próprio país, que às vezes não vai aceitar determinado tipo de garantia, qual seja o que não é aceito mais um exemplo, cheque calção. Hoje Uhum. não se é aceito mais somente o cheque dado como calção para garantir os aluguéis.
né? Hoje não se tem essa prática mais, né? Show. Então, assim, vai depender muito do mercado. Né? Vai Entendi. depender muito do mercado. Deixa eu ver aqui. Felizmente, nosso tempo já tá acabando aqui. Eu vou só dar uma olhada aqui, ver se alguém fez alguma pergunta. Enquanto isso, de repente, se você quiser comentar aí sobre os problemas, é a mesma coisa? A gente manter pelo menos essa linha dos problemas, dos top problemas, Cara, em agora... relação aos condomínios. A condomínio. Ixi, agora condomínio, os problemas, a gente precisaria aqui de Não, vai ter que ser alguns os episódios. top 3 mais jurídico, né? Porque problema é você entrar em grupo de WhatsApp de condomínio é só problema. toda hora. Cara, Mas assim, tem alguns que são tem mais comuns. Tem, e a gente pode passar bem rápido aqui por eles. Uhum. Antigamente, eles ficavam lá nos 5, os chamados 5 Cs. Né, de letra C. Já tinha, hoje, já tem até hoje isso, nós já tem até sigla para os top 5 problemas de condomínio. E hoje nós já estamos com o número 7, então, ou seja, já tem 7 Cs. Mas vamos lá. O porquê? Por que problema começa com C? Primeiro, cachorro, né? Então, a vida do pet hoje dentro do condomínio, ela não é tranquila. Cara, lá no meu condomínio, os caras... Rapaz, o dono deixa o cachorro, cara, mijar dentro do elevador, cara. É um problema muito grande. E detalhe, mija e deixa lá. Aí entra o próximo, tá lá o Não faz nenhum favor de avisar, né? Que nem se poderia avisar, né? Mas levar pro bom deveria senso, limpar, deveria limpar, né? Não vai limpar nada. Então vamos lá, cachorro. Calote. Calote que no condomínio? Na taxa condominial? Na taxa condominial. Por quê? O condomínio precisa do recurso para que ele mantenha as chamadas despesas ordinárias, né? As mesmas que a gente tem em casa, né? Serviço terceirizado, concessionária de água e luz, né? E aí os serviços terceirizados englobam limpeza, segurança, portaria, né? Todos os tipos de serviço que um condomínio pode ter. E você acaba tendo uma precariedade nessas prestações de serviço se você tiver uma inadimplência muito alta. Então, o calote é um problema muito grande, né, com os condomínios. Agora, com a alteração, né, eu digo agora, mas desde 2015 aí de 2016, com a aplicação do novo Código Civil, tem-se um procedimento mais rápido para receber essas taxas de condomínio, né, que é pela execução judicial desses valores, né, que inclusive pode chegar até o leilão da propriedade para adimplir as taxas condominiais. É a consequência drástica, maior, né, aquela mais onerosa, né, mas ela existe, ela é hoje juridicamente possível, né. Então, é um problema muito grande, né, dos 5 Cs, né? Encanação, né, ou o cano. O cano dá trabalho demais, porque dois momentos. É aquela encanação estrago de cima, o de baixo reclama, e aí quem que é? Ou às vezes estrago de baixo, e aí a depender de qual tipo de encanação, se é aquela estrutural que é do prédio, que é do empreendimento, né? Ou se né? Que seria comum, vamos dizer assim. Seria a comum, ou se é aquela da unidade individual, ou seja, por um problema dentro do meu apartamento, eu acabei prejudicando ou o próprio prédio, que isso acontece, ou às vezes apartamentos de terceiros, de vizinhos, né? O apartamento de baixo chegando às vezes a atingir até 1, 2, 3 apartamentos para baixo. Então, né, o cano é um desses exemplos que dá muito problema. Cara, por incrível que pareça, até nos dias de hoje... Vamos de novo, qual que é o cachorro, que é o pet, né? O calote, o cano. O cigarro dá muito problema. Com essa aceleração da convivência... principalmente dentro dos condomínios, né? O modo de trabalho, principalmente dentro do período pandêmico, né? Foi 100% de trabalho de casa, né? Então, o chamado, e aí apelidado aqui de home office, né? Aí o cara de baixo fuma, o cara de cima. E outra, às vezes, assim, a diferença de andar afeta demais. Talvez o cara do terceiro
Tá ele não fumando, prejudica ou usa às o vezes quarto. causa um problema pro quarto, mas Mas o lá no sexto, sexto, sétimo, oitavo, né? Aonde a fumaça consegue chegar, o odor, né? O cheiro, não sei assim como fazer, pode chegar, né? Causa problema. Então acaba tendo muito problema com o cigarro. nesse sentido com o cigarro. E o outro, tem mais? Qual que você vai lembrar de Ó, todos, deixa será? eu. Não vou lembrar de todos, cara. São 7 aqui, mas eu Mas lembrou lembrei de 4. dos principais, né? Esses Seria seriam o que aí você tá lembrando agora. seriam os que eu tô lembrando agora, mas assim. Isso nós Mas estamos já falando de gostei, mas uma. agora Isso nós estamos falando de uma letra do alfabeto, mas só. pode ter certeza Certeza que que tem, dentro de deve ter muito, condomínio a gente usa o muitos alfabeto Bs, inteiro. muitos Muitos As, As, muitos inclusive Cs. muitos Zs. Então a gente deixa para próximo, os próximos 3 erros e. Os 3 erros não, né? Os 3 problemas mais graves aí de condomínios. Que eu vou te chamar em breve, eu acho que daqui umas 2 semanas vai ter que voltar aí pra continuar essa A gente prova. dá essa. Que essa hoje foi. Teve esses contratempos aí, né? Claro, Mas claro. te agradeço aí pela visita, pelo papo. E é isso. Eu deixo aí contigo as palavras finais. Regis, eu quem agradeço quem esteja acompanhando aí pelo o seu canal no YouTube, o canal do Construtalk, né? Agradeço o convite. Pode ter certeza que sempre que precisar, nós estaremos à disposição para compartilhar, contar essas histórias, né? Tentar mostrar hoje, né? Por conta desses contratempos e às vezes até pelo o caminhar da conversa, de repente a gente não chegou em determinado ponto, mas Aham, deixa aí aberto. Quem às vezes se mandarem dúvidas para você, aham. quiser acessar uma parte jurídica mais específica, assim, me coloca à disposição. Você pode me encaminhar também que eu respondo e aí a gente direciona, né, a resposta ao ouvinte, né, ou ao telespectador que acompanhou a gente aqui durante esse tempo. E muito obrigado mesmo. Muito obrigado pela oportunidade e espero conseguir difundir aí o direito, não só o direito, mas o mercado imobiliário e o mercado condominial. Show. Agradeço a todos presentes pela participação, pela audiência. E terça-feira que vem temos mais Construtal, que é às 8 horas da noite. Abraço e até mais.